Olá pessoal, aqui é o René Chiari do ITSM na Prática. Queria dar as boas-vindas aí para vocês para mais uma palestra aqui do Congresso de TI. A minha palestra aqui vai ser para fazer um raio-x da certificação ITIL. Então, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar vocês, né, pela participação, por ter a iniciativa de participar de mais uma palestra e também agradecer aí a presença de todo mundo que está interessado em conhecer um pouquinho mais sobre a ITIL. Bom, vamos lá. O que eu pretendo apresentar para vocês aqui nessa palestra? Primeiro, eu quero esclarecer aqui algumas dúvidas, as mais comuns, né, sobre a certificação ITIL e também contar um pouquinho de quais são as vantagens associadas aí à certificação para os profissionais de TI. Vou discutir um pouquinho também os mitos que estão envolvidos aí na certificação. Vou apresentar uma sugestão aqui de caminho das pedras, que já está validado, na verdade, né? Um caminho das pedras aí para quem está buscando aí a certificação ITIL Foundation. E vou dar algumas dicas aí no final, vou dar umas dicas e macetes para vocês usarem a partir de hoje mesmo. Assim que terminar a palestra, vocês já vão poder usar nas suas vidas aí, tá certo? Bom, antes, vou fazer uma rápida apresentação aqui. O meu nome é René Chiari, eu sou ITIL Expert, também sou certificado ISO 20000 Manager e COBIT Foundation. Bom, eu já trabalho na área de ITSM há pelo menos 10 anos como consultor, especialista e instrutor. Então eu já participei de vários projetos aí em empresas de pequenas, grandes e médias empresas. Já trabalhei na IBM, já trabalhei na Telefônica. Então assim, eu já vi a coisa acontecendo na prática mesmo, né? Inclusive esse foi um dos motivos, né? Essa minha vivência foi um dos motivos de eu ter criado o blog ITSM na Prática, que foi lançado há cerca de 5 anos atrás. Na época eu criei simplesmente um blog para discutir algumas coisas, colocar algumas experiências aí, apresentar algumas experiências e discutir a teoria, né, por trás da arte com a comunidade. E esse blog foi tomando corpo, foi, né, criando proporções maiores e hoje é uma das maiores referências aí no Brasil e em alguns países de língua portuguesa sobre essa temática aqui de ITSM. Bom, eu também sou autor do Pocketbook sobre gerenciamento de problemas. É um dos processos da ITIL que eu sou mais entusiasmado, é um dos processos que eu mais gosto. Então eu cheguei a escrever um livro falando especificamente sobre esse processo, fazendo uma análise mais profunda sobre o gerenciamento de problemas. E também sou autor e instrutor de um treinamento online para a certificação ITIL Foundation. Então, depois, se vocês tiverem interesse, eu convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre esse curso visitando lá o blog ITSM na Prática. Beleza? Bom, mas então vamos ao que interessa. É o seguinte, antes de eu começar a falar aqui da certificação ITIL, eu imagino que muita gente que está participando aqui do congresso seja o pessoal que está iniciando aqui na carreira de TI ou que ainda não tem uma familiaridade muito grande com os termos que a gente vai discutir aqui durante essa palestra. Então, vamos fazer um rápido alinhamento aqui de conceitos só para a gente falar a mesma língua, né? Primeira coisa que eu queria escrever aqui é o ITSM. A ITSM é a sigla de IT Service Management, ou Gerenciamento de Serviços de TI. O que é esse cara, né? Uma definição bem simplista aqui de ITSM. São recursos e habilidades de TI que são aplicados e gerenciados da melhor maneira possível para gerar resultados para o negócio. Então, é uma abordagem, uma disciplina onde você usa processos, pessoas e tecnologia para trazer resultados para o negócio, usando a tecnologia como ponto de apoio. Então, eu acabei grifando algumas frases aqui porque o gerenciamento de serviços ele é uma engrenagem que precisa necessariamente de insumos e constantes interações com o negócio para trazer resultado. Então, aqui já vai uma mensagem importante aqui, né? Não adianta você ir lá na sua empresa e falar, putz, aqui eu sigo a maioria das recomendações da arte, aqui a gente está tudo alinhadinho, tem o Service Desk e tudo mais, se vocês não prestam atenção nas demandas do negócio, nos resultados, nos objetivos que eles querem conquistar, na satisfação desse cliente. Porque no final das contas, a TI trabalha para prestar serviços, é um provedor de serviços para o cliente. Então, se não houver essa interação, não adianta nada a gente estar conversando sobre essas boas práticas aqui, porque
você vai ter uma engrenagem trabalhando sozinha para trazer resultado nenhum, ok? E aí, quando a gente fala de ITSM, né, todo mundo já associa ITSM com ITIL, né, porque é a mesma coisa. Então, vamos deixar bem claro aqui. A ITSM é a abordagem, né, é a ciência que preconiza o gerenciamento dos serviços de TI. O ITIL, na verdade, é uma biblioteca criada justamente para condensar essas práticas de gerenciamento de serviços. Tá? Então, a ITIL ela surgiu lá na década de 80 por uma iniciativa do governo britânico, na época, para melhorar a prestação de serviços para a comunidade, para a sociedade, e ela foi evoluindo, né? Aí começaram a entrar empresas, segmento privado começou a utilizar também, foi criando uma comunidade cada vez maior, contribuindo, discutindo e melhorando, né, essas práticas. E hoje a gente já tem aí essas práticas bem evoluídas. Nós já estamos aí na versão 3 da ITIL. Basicamente, a gente tem aí como core dessas publicações, são 5 livros que descrevem cada um dos estágios do ciclo de vida de serviços. Não vou entrar muito no detalhe aqui, porque não é o ponto, mas é só para você entender que a ITIL nada mais é do que um conjunto de publicações que descrevem práticas de gerenciamento de serviços de TI que já foram testadas por inúmeras empresas, profissionais de todo mundo e que, de certa forma, você não precisa reinventar a roda. Né? Você pode usar essas práticas de acordo com a sua necessidade, com a necessidade da sua empresa. Não é um framework que você tenha que colocar e seguir tudo, né? Você usa essa aí como referência para melhorar a prestação de serviços da sua organização de TI. E aí, como eu falei, né, com o tempo, né, conforme ficou ficando mais famoso, o mundo todo começou a usar a ITIL, também foi necessário, né, houve a necessidade e a demanda de treinar as pessoas, os profissionais, para conhecerem melhor tudo que estava publicado nesse conjunto de livros, né, nessa literatura toda. Então pensa assim, você passar informações que estão em pelo menos 5 livros com 400 páginas cada um deles, é muito difícil, né? Então, por isso que foi criado aí uma trilha de certificações, né? Um programa de certificação para pulverizar esse conhecimento de acordo com o nível da demanda, né? Então não é para todo mundo manjar muito de arte. Por isso que foi criado uma segmentação para pulverizar esse conhecimento para os profissionais. Isso aqui é uma amostra do programa de certificação existente hoje da ITIL. Antes de eu apresentar esse modelinho aqui, eu gostaria de entrar na discussão de alguns mitos aqui sobre a certificação ITIL, que eu acho importante a gente derrubar esses mitos aqui antes de falar sobre a certificação em si. Bom, então vamos lá falar alguns mitos aqui que eu quero discutir com vocês. O primeiro mito é o seguinte, que a ITIL não tem mais relevância. Provavelmente você já deve ter ouvido por aí um monte de gente falando, não, mas a ITIL é muito antigo, ninguém usa mais, tá cheio de novos métodos aí, DevOps, Lean IT, Agile, Scrum, enfim, qualquer outro método mais moderno, né, mais recente, onde as pessoas consideram que serão substitutos ao ITIL, né? Então, na verdade, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o ITIL, ele ainda é o fundamento para o gerenciamento de serviços de TI. Ele é como se fosse o ensino fundamental sobre esse assunto. Então, por mais que surjam novos métodos, isso é ótimo, né? É bom que surjam mesmo, sempre você vai ter a base fundamental dentro da arte. Ela ainda é a maior base de referência para gerenciamento de serviços de TI. E outra coisa que é bom deixar claro, né, que esses novos métodos, eles não vieram para substituir a IT, o DevOps, o Lean IT e qualquer outro método. Eles vieram para agregar, na verdade, para trabalhar junto, para tornar ainda mais útil as práticas que estão descritas na arte. Então você pode fazer uma pesquisa aí no Google depois, você vai encontrar um monte de materiais, por exemplo, falando como você usa o DevOps junto com a arte, como é que você usa o COBIT junto com a arte. Enfim, nunca você vai ter alguém, embora eu já tenha visto, mas é muito difícil encontrar alguém que descreva que esses novos métodos vão substituir a arte.
ela continua aí, provavelmente vai continuar por muito tempo, e a ideia é trabalhar de uma forma complementar com esses novos métodos. Ok? Um outro dado importante aqui, agora falando sobre certificação ITIL, né? Isso aqui é um extrato de uma pesquisa que eu fiz no Google Trends, filtrando aqui por uma região específica, pegando a região do Brasil e fazendo uma pesquisa com a palavra-chave certificação ITIL. Então, olha só o resultado que ele trouxe, que interessante. Essa palavra começou a gerar um zoom, né, um buzz, a partir ali de meados de 2007, 2008, que foi mais ou menos quando a ITIL chegou no Brasil, né, quando a gente começou a conhecer a ITIL. E aí foi realmente um grande oba-oba, né? As pessoas achavam que a ITIL era a fórmula mágica para resolver todos os problemas de prestação de serviço, tal. E a gente sabe que não é isso, né? Ela veio contribuir muito, mas não é nenhuma fórmula mágica. E aí ela começou a realmente entrar num nível de estabilização, assim, a gente procura, e hoje você pode ver que ela mantém esse nível de interesse, inclusive potencialmente para os demais anos. Tem uma linha pontilhada aqui, onde é uma previsão sobre essa tendência de busca. Então, assim, não achem que a ITIL está em descrédito, que ninguém mais fala de ITIL, porque isso não é uma verdade. E está aqui uma das provas de que a busca pela certificação ITIL ainda é bem requisitada. Uma outra informação importante que eu encontrei aqui, eu peguei aqui uns extratos de uma pesquisa que é feita pelo site APInfo. Vocês devem conhecer, é um site super famoso aí de busca de vagas na área de TI e tudo mais. Então, a cada, acho que se não me engano, 2 em 2 anos, eles fazem uma pesquisa e uma das perguntas é sobre as certificações mais frequentes. Então, olha só, lá em 2010, no resultado da pesquisa que eles fizeram, a ITIL era a segunda certificação mais frequente. Só perdia lá para o MCP, que na época realmente era forte, né? Depois, eles fizeram essa pesquisa de novo em 2012, e aí a ITIL já assumiu a ponta aí dessa pesquisa, como a certificação mais frequente. E olha só que interessante, em 2014 eles tornaram a fazer essa pesquisa, e a ITIL mais uma vez manteve a posição aí como topo da lista, e ainda com um percentual ainda maior. Então, a gente pode até dizer aqui que a certificação foi até mais procurada do que nos anos anteriores. Então, ela está mais em voga do que nunca, certo? Então, com isso, a gente já, de certa forma, já derrubou esse mito aqui de que a ITIL não tem mais relevância, certo? Vamos para o próximo mito aqui, de que a certificação ITIL aumenta o salário em X%. Na verdade, essa é uma prática não só para a certificação ITIL, mas para qualquer outra certificação, né? O mercado, às vezes, coloca essa questão com um certo romantismo. E talvez não seja por mal, né? por uma questão só de marketing, mas há um certo romantismo nessa afirmação. E isso, para mim, também é um mito. Tá? Eu não conheço nenhum caso onde a pessoa se certificou em ITIL ou alguma outra certificação e no dia seguinte, imediatamente, ganhou um aumento. Na verdade, o que acontece é assim, a certificação ITIL ela abre muitas portas para você. Tá? E isso é uma coisa que aconteceu comigo. Né? A certificação ITIL, lá em 2006, quando eu tirei, ela realmente foi o meu passaporte para uma multinacional na área de tecnologia, que na época precisava contratar profissionais que eram certificados, na época era mais difícil, né, ter profissionais certificados em ITIL, e realmente foi uma porta de entrada. Mas isso não significa que eu não tive que batalhar bastante para permanecer nesse emprego, né? Não era só chegar lá, legal, sou ITIL aqui, agora eu sento na minha cadeira e beleza, tá tudo bem. Então não, eu tive que batalhar bastante, e a ITIL certamente, não só a certificação nível fundamental, mas as outras certificações em ITIL, nível intermediário, e o Expert, que foi uma das certificações que eu busquei também, realmente abriram muitas oportunidades para mim, de participar de projetos, de trabalhar como consultor, etc. Mas aqui eu quero deixar bem claro que não existe esse papo de que você tira uma certificação e automaticamente seu salário vai aumentar. Não, são as oportunidades que você vai criar que podem trazer um aumento de salário para você, seja na sua empresa, seja se você for procurar uma oportunidade em alguma outra empresa. Uma outra
um outro mito aqui que acho que vale a pena a gente discutir, que a ITIL é só para quem trabalha com Service Desk, né? Então tem muita gente que fala, ah, não, eu trabalho com suporte, eu trabalho no terceiro nível, sou gerente de projeto, eu sou SDM, né, Service Delivery Management, eu não preciso saber de ITIL. Então isso aqui é um outro mito, na verdade. Eu trouxe aqui algumas amostras de vagas que são anunciadas lá no próprio API Info, e a gente pode ver aqui que existem diversas vagas para cargos diferentes que exigem ou desejam, né, alguns aqui estão como desejável, o conhecimento em ITIL. Então você pode ver analista de sistemas, gerente de projetos com conhecimento em ITIL, DBA, administrador de redes. Então, só alguns exemplos aqui do que você encontra lá de vagas que de alguma forma citam a ITIL como um conhecimento importante para o candidato. E por que acontece isso, na verdade? Né? Porque realmente a ITIL ela não serve só para quem trabalha com Service Desk. E uma maneira bem didática da gente enxergar isso é olhando para o modelo proposto pela ITIL, né? De como ela está estruturada. Então a gente pode ver aqui que a ITIL o alicerce dela está dentro do que eles chamam de ciclo de vida do serviço. Então, para a ITIL, todo serviço ele tem um início, né, um início de vida, um meio e um fim. Tudo começa lá na estratégia de serviço, que é quando o serviço nem existe ainda. É quando o provedor de TI, a organização de TI, ainda está entendendo quais são as demandas desse cliente e criando um portfólio de possíveis serviços que possam ser implementados. Então a gente não está falando de suportar o serviço, ele nem está no ar ainda. E depois você tem outras fases desse ciclo, que é o desenho de serviço, onde o serviço começa a ser realmente arquitetado, né, onde eu vou definir parâmetros de capacidade, de disponibilidade, de segurança e tudo mais. Eu tenho a fase de transição, onde entra a atividade de realmente colocar esse serviço que está desenhado em produção, em operação, e aí essa fase tem bastante a ver, por exemplo, com gerentes de projeto. Então, os gerentes de projeto conseguem melhorar ainda mais as suas habilidades quando conhecem esse estágio aqui no ciclo de vida da arte. Quando eles criam uma familiaridade com esses conceitos, isso facilita o trabalho deles, porque o gerente de projeto, na maioria das vezes, né, quando é um gerente de projeto de TI, a função desse cara é pegar um serviço que foi construído e colocar em operação. E aí, olha só, no final, só lá no terceiro item aqui em laranjinha, que é o Service Operation, que é quando realmente o serviço é colocado em produção. Então, aqui sim a gente começa a falar do Service Desk, do gerenciamento de incidentes, do gerenciamento de eventos, do gerenciamento de problemas, que são os processos mais conhecidos, mais tradicionais, né? Mas existe todo um caminho anterior aí, no qual o provedor de serviço precisa se preocupar. E a certificação ITIL, ou a ITIL em si, a literatura, ela considera todos esses aspectos aí do ciclo de vida do serviço. Então, esse mito aí de que a ITIL só serve para quem trabalha com Service Desk não faz o menor sentido. A gente pode encontrar diversas aplicações aqui para a ITIL. E uma delas, olha só, é nessa ferramenta aqui que a Axelos lançou recentemente no site dela. O que é essa ferramenta? Eles dividem aqui nessa tabela os diferentes estágios do ciclo de vida aqui e eles atribuem determinadas funções que são mais adequadas com cada um desses estágios. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Na parte de estratégia e desenho de serviço, você pode encontrar as funções de Service Level Manager, que é o gerente de nível de serviço. Você pode encontrar o arquiteto de TI, o arquiteto de segurança de TI, etc. E aí, quando você clica num desses quadrinhos aqui, ele já te sugere qual que é a formação ou as certificações da trilha da arte, pelo qual vale mais a pena você seguir, que vão te dar as habilidades mais aderentes a desempenhar essa função. Então esse é mais um exemplo aqui de que isso que o ITIL é só para quem trabalha com Service Desk é um mito. Então, por favor, vamos desencanar desse mito aqui. Não é só para quem é de Service Desk. Bom, legal. Então agora sim eu vou comentar sobre a trilha de certificação ITIL aqui.
Bom, tudo começa no nível de fundamentos aqui da certificação ITIL, tá? Ela é a certificação de entrada na trilha do ITIL e ela vai te dar 2 créditos. É importante a gente entender esses créditos aqui, porque para você virar um expert, você precisa de uma quantidade X de créditos, tá? E aí cada certificação dessa trilha aqui vai te dar uma quantidade de créditos para você poder fazer a prova para se tornar um ITIL Expert. Então aqui em nível fundamentos você ganha 2 créditos, é a certificação de entrada. Depois você tem dois caminhos a percorrer, o Life Cycle Stream ou o Capability Stream. Qual a diferença desses dois caras aqui? Na verdade, para ser bem resumido aqui, né? O caminho do Life Cycle Stream, que é esse lado da esquerda aqui, ele é mais focado em quem quer trabalhar com coordenação, com gestão. Tá? Então ele aborda os estágios do ciclo de vida da ITIL de uma forma mais gerencial, uma visão mais holística. O lado da direita aqui, que é o Capability Stream, ele foca mais em profissionais que querem se tornar especialistas em alguns processos. Por exemplo, o OSA é um módulo onde você se torna especialista em operações de serviços. Então ele vai pegar os processos de gerenciamento de incidentes, gerenciamento de evento, gerenciamento de problemas e a função do Service Desk. Então ele vai pegar aqueles processos da operação de serviço e vai entrar a fundo mesmo. É um treinamento bem encorpado, vai entrar a fundo nas atividades desses processos, nas técnicas, nos conceitos e tudo mais. Então, aí vai de você, né? Se você quer seguir um lado mais de gestão, mais de coordenação, o Life Cycle Stream pode valer mais a pena. Se você quer atuar como um especialista de processos, o Capability Stream pode ser mais interessante. Hoje, as certificações mais famosas aqui, mais procuradas, são realmente essas do Capability Stream, principalmente o OSA e o RCV, que é aquela voltada para quem trabalha com transição de serviços, gerenciamento de mudanças, configuração e liberação. E aí depois, vejam aqui que vocês vão assumindo créditos aqui, né? Cada módulozinho intermediário vai te dar uma quantidade de créditos. E aí, quando você consegue juntar aí ou 15 ou 16 créditos, você pode fazer o que a gente chama de MALC, né? Que é o Management Through the Life Cycle. E aí sim, passando por essa prova do MALC, aí você automaticamente vai atingir os 22 créditos mínimos para se tornar um expert. Então, o expert, na verdade, não é uma prova que você faz. Você ganha esse crédito a partir do momento que você faz a prova do MALC e passa na prova, obviamente. E para fazer o MALC, você precisa juntar a quantidade mínima de 15 créditos, assim, aí que você consegue juntar fazendo os módulos aí da forma como você definir para a sua carreira. E aí, por último, a gente tem um nível de certificação que é até um pouco recente, que é o ITIL Master. Então, o ITIL Master é uma prova realmente mais específica, mais complexa. Ela é um pouco similar aí talvez com o PMP, porque ela não exige só que você faça na verdade, nem é uma prova de múltipla escolha, né? Na verdade, é uma avaliação que dura mais ou menos um ano, né? Você tem que submeter projetos reais no qual você tenha trabalhado e ao final disso você faz uma entrevista oral, né, com um avaliador para descrever como é que você aplicou esses conceitos da ITIL nesses casos reais. E aí você tem uma nota atribuída e passa ou não na certificação. Aqui no Brasil hoje tem pouquíssimos profissionais certificados na Master, mas já existem aí um número razoável. Ok? Bom, então, como o público aqui dessa palestra é um público um pouco mais jovem, mais iniciante, eu resolvi fazer um raio-x aqui da ITIL Foundation, que é o primeiro nível de certificação, a certificação de entrada na carreira ITIL aqui, como a gente pode falar. Hoje no mundo, a gente deve ter certamente a gente tem mais de 300 mil certificados, tá? Esse número com certeza já deveria ter sido atualizado, eu tirei esse extrato coisa de 2 meses atrás, então é só para a gente ter uma referência de quantos profissionais certificados no mundo a gente tem. São mais de 300 mil
no mínimo, ok? A certificação IT Foundation ela é um pré-requisito para a maioria das vagas em TI. Então não adianta ficar com aquele discurso de mas o que vale é a minha experiência e tudo mais. Não adianta, gente. Realmente é um pré-requisito para a maioria das vagas. É um parâmetro de filtro para as empresas. Né? Quem tem, o pessoal guarda o currículo para fazer uma entrevista, para fazer uma avaliação. Quem não tem, simplesmente é descartado. Infelizmente, o mercado trabalha assim, a gente não adianta ir contra o mercado. A gente tem que fazer parte dessa turma aí. Bom, a IT Foundation é adequada, como eu já disse lá anteriormente, né? Não só para profissionais de Service Desk, mas outros perfis na área de TI, como suporte técnico, operações, quem trabalha em data center, desenvolvimento, consultoria, treinamento e por aí vai. Então, esse nível de entrada, eu acredito que seja uma certificação que vale para qualquer profissional de TI. Pelo menos a IT Foundation. As outras, aí você tem que tomar algumas decisões com relação à sua carreira. Mas a IT Foundation, que te dá a base, né, os fundamentos básicos sobre o ITSM, eu acho que deveria ser obrigatório aí, né, para qualquer profissional de TI. Bom, ela também exige aí um investimento relativamente baixo, então mesmo considerando a alta do dólar, essa bagunça que está tudo aí, eu acredito que com menos de R$ 1.000 você já consiga se preparar para a prova e fazer o exame de certificação. Lembrando que para a IT Foundation você não é obrigado a fazer um curso, um treinamento oficial. Você pode estudar por conta própria, mas eu recomendo que você faça porque não é uma tarefa tão simples assim você estudar por conta própria. Mas se você é autodidata, acha que tem condição, fique à vontade, você pode prestar o exame sem ter feito um treinamento. Para os demais níveis de certificação, aí sim você é obrigado a realizar um treinamento acreditado. Bom, e a IT Foundation, como eu já disse, né, ela é um pré-requisito para os programas mais avançados de certificação. Então, por exemplo, o IT Expert. Se você quiser chegar lá no topo da pirâmide, você obrigatoriamente tem que passar por essa certificação de entrada, que é a IT Foundation. Aí depois você escolhe aqueles caminhos intermediários, né, até chegar no Expert. Mas a IT Foundation é pré-requisito mesmo para esse programa de certificação. E também outra vantagem aqui da IT Foundation é que ela facilita o seu preparo para outras certificações na área, como a ISO 20000, como o COBIT. No caso do COBIT, porque muitos assuntos são similares, né? Então, se você for estudar para fazer a prova do COBIT, você vai ver que muitos conceitos que você vai ter que aprender lá já são citados aqui na IT, então você já vai ter uma certa familiaridade com eles. E da ISO 20000 ainda mais, né? Você certificado em ITIL, por exemplo, poderia optar por fazer uma prova da ISO, que a gente chama de ISO 20000 Foundation Bridge, que é uma prova menor, ele já considera que ele exclui, né, do escopo desse exame tudo que se refere a conhecimentos sobre a ITSM, no caso relacionados à ITIL, e ele só vai te cobrar o que realmente está na ISO 20000 e que não está na ITIL. Então é uma prova menor, com valor menor. Então até nisso a IT Foundation vai contribuir para que você dê passos mais rápidos com outras certificações também. Bom, agora falando um pouquinho mais especificamente aqui da prova em si, né? Todo exame de certificação tem um sílabus, né? Que é como se fosse um conteúdo programático, né? O sílabus é tudo que você precisa saber e que pode cair no exame de certificação. Esse sílabus é disponibilizado pela Axelos, tá? Gratuitamente, basta vocês entrarem no site da Axelos e fazer um search lá que vocês encontram esse documento descrevendo cada tópico que pode, né, é cabível de cair no exame de certificação. Bom, com relação ao exame, como é que é o exame da IT Foundation? É um exame que tem duração de 60 minutos e tem 40 questões de múltipla escolha com 4 alternativas. E só uma delas é a certa. Então, nesse exame não tem meio certo. Ou você acerta ou você erra. Você precisa ter um desempenho mínimo aí de 65%, ou seja, acertar pelo menos 26 das 40 questões. O exame pode ser realizado por meio de diversas instituições, aí, como o Prometric, como a Exim, que talvez seja mais conhecida aqui no Brasil, e também a PeopleCert.
A maioria delas você consegue fazer online, de casa mesmo, basta você ter uma conexão com a internet, óbvio, uma webcam, porque vai ter uma pessoa te monitorando durante a prova do outro lado, e você consegue fazer do seu trabalho, da sua casa, de onde você bem entender. O valor do exame hoje é aproximadamente $225. Eu coloquei em dólar porque a prova é cobrada em dólar e como a gente está tendo uma variação muito alta aí do dólar, não caberia eu colocar o valor em reais aqui, tá, poderia estar sendo utópico aqui. Então, assim, é mais ou menos $225. Aí você calcula no dia que você estiver vendo a palestra quanto isso valeria em reais, ok? Bom, então aproveitando aqui que a gente está falando de IT Foundation, eu queria mostrar aqui os 5 elementos que eu acho cruciais aqui para você se dar bem no exame. A primeira coisa é a iniciativa, né? Então, você é o principal protagonista do seu sucesso, né? Você não pode esperar que as oportunidades caiam no seu colo, que alguém venha e fala, cara, vai lá, faz a certificação, ou que a empresa venha pedir para você falar. Você tem que tomar essa atitude. Então, tomar a iniciativa por conta própria de conquistar essa certificação já é um primeiro grande passo para você se dar bem no exame. O segundo elemento aqui é o entendimento de como funciona a prova. Então, olha só, de acordo com o site oficial da AIT, 86% dos candidatos aqui da América do Sul, que inclui o Brasil, passam no Exame Foundation. E esse percentual pode variar um pouco aí de região para região. Mas olha só, né? Se é um exame tão fácil assim, por que a gente tem 14% dos candidatos que não passam? É um número considerável, razoável, né? Por que esse pessoal não passa? Porque eles não se preparam, porque eles não prestam atenção na prova, porque eles cometem alguns erros durante o exame que eles poderiam não ter cometido se soubessem, né, antes. Então, aproveitando aqui a oportunidade, já vou trazer algumas dicas aqui de como entender bem como funciona a prova. A primeira coisa é responder as questões não responder, né? Esse é um erro, né? De responder as questões com base na experiência. Então, quando você for fazer o exame de certificação, não responda baseado na sua experiência, no seu dia a dia. Por quê? Porque é normal a gente criar alguns vícios quando a gente está dentro de uma organização. Porque a gente não segue realmente à risca tudo que está previsto lá na arte. Nem é para fazer isso mesmo. Mas na hora da prova, o que vai ser cobrado é o que está nos livros, é o que está no material de treinamento. Então, toma muito cuidado para não chegar no exame achando que já domina algum assunto e é justamente aí que você pode cometer os erros e se dar mal na prova. Uma outra dica aqui de um erro que acontece bastante é não se preparar para a prova. Então, às vezes, por conta de ser uma prova de nível foundation, né? O pessoal, essa prova é tranquila, eu dou uma estudadinha aqui, hoje, depois daqui uma semana, faço 2 simulados aqui e estou pronto para a prova. Não é bem assim, tá? Tem bastante conceito, o material é denso, você tem que realmente prestar atenção, aprender os conceitos para ir bem na prova. Então, não caia nesse erro de subestimar a prova. Um outro erro que acontece aqui durante o exame é esquecer as definições literárias. Como é um exame de nível de fundamentos, eles vão cobrar bastante o seu conhecimento nas definições literárias, as terminologias, o que é um incidente, o que é um evento, qual o objetivo de um processo ou de outro. Então, toma cuidado para entender bem cada um desses objetivos, para na hora da prova você ter condição de responder isso sem sofrimento. Um outro erro que muita gente faz é a questão da leitura dinâmica. Então, às vezes, um dos motivos, né, que o pessoal não passa nessa prova é justamente o nervosismo. Então, o pessoal quer terminar rapidinho para saber logo o resultado, e isso é uma tremenda besteira. Porque você tem 60 minutos para fazer essa prova. Dá tempo suficiente de você responder tudo, marcar o que você não tem certeza, voltar, revisar, fazer com muita calma, ler as questões com calma. Não precisa ter pressa, né? Eu já vi muita gente fazendo essa prova em 15 minutos, submetendo a avaliação e bombando, né? E ficando com cara de taxa. Por que você não fez nos 60 minutos, né? Vale mais a pena. Então, assim, não façam leitura dinâmica. Entendam a questão, pode ler com calma que dá tempo suficiente. Um outro erro que o pessoal comete, buscar pegadinha onde não existe.
Então veja só, essa é uma prova de nível fundamento, nível básico. Não espere que vão ter questões aí que uma pessoa, um consultor responderia. É questão simples mesmo, tá? Se você encontrar uma questão que pareça tão simples, assim, é realmente, não tem pegadinha, ela é tão simples quanto parece. Então, em alguns momentos, a pessoa fica até meio preocupada. Nossa, será que é isso mesmo? É tão fácil quanto está parecendo? E é exatamente isso. Algumas questões são tão fáceis quanto parecem que são mesmo. Outra questão aqui importante, não deixar passar muito tempo entre o seu treinamento, seja ele um treinamento oficial ou não, por conta própria, e o agendamento do exame. Por quê? Tem muita coisa que você vai estudar. E aí, conforme passam os dias, você vai acabar esquecendo alguns desses conceitos. Então é importante você marcar a prova assim que você... Eu prefiro até marcar logo no começo, assim, olha, vou começar meus estudos, já vou marcar a prova. Porque isso dá um incentivo adicional, uma pressão adicional para você, né? Mas tudo bem, se você não quiser marcar logo no começo dos seus estudos, marque bem no final. Terminou de estudar, já marca a prova, não deixa passar muitos dias, porque você vai começar a esquecer esses conceitos e aí você corre o risco de bombar na prova. Próximo item aqui, planejamento. Como é que você se planeja para estudar? Na verdade, assim, cada pessoa tem um perfil, uma necessidade, uma velocidade diferente, tá? É difícil você montar um programa que sirva para todo mundo. Mas tem uma fórmula aí validada, que eu já testei com meus alunos, que você, né, é recomendável que você se prepare, né, que o tempo de preparação, estudo e a realização do exame seja feito aí dentro de um período de 2 semanas. É um tempo mais do que suficiente para você se preparar com conforto, sem ter que ficar estudando o dia inteiro, nada mais, e dá tempo de você não esquecer os conceitos. Então, o que eu recomendo é que esse prazo seja de 2 semanas. Tem um período, né, os especialistas dizem que tem um período máximo que você consegue reter informação e depois você precisa de um tempo para processar essas informações, né? Então, considerando essa recomendação, mais a recomendação de que os candidatos para o exame Art Foundation se dediquem em um período de estudo total de 16 horas, aquela fórmula das 2 semanas se encaixa bem aqui, né? Se você dedicar 2 horas de estudo por dia em um período de 2 semanas, vai cair como uma luva num prazo bem razoável para você estar completamente preparado para fazer o exame. Um outro elemento importantíssimo aqui, a validação desse conhecimento. Então, antes de você partir para o exame, é importante você validar o seu entendimento sobre o que foi estudado, né? Às vezes você pode não ter compreendido algum conceito e nem sabe que não compreendeu. Então é importante você validar isso antes. E aí não tem uma melhor forma de aprender alguma coisa do que errando, né? Mas aí, por outro lado, você também não pode nem deve correr o risco de errar na prova. Então, a melhor saída é você errar antes da prova. E o jeito de fazer isso é você praticando simulados, tá? Os simulados, além de te ajudar, eles vão validar o seu entendimento do conteúdo e também vão te ajudar a entender como é que é a dinâmica do exame. Você pode, por exemplo, colocar um cronômetro com 60 minutinhos e ver qual tempo que você está levando. Vai se familiarizar com essa questão de questões de múltipla escolha com 4 alternativas. Então é uma oportunidade de você se ambientar com o ambiente real do exame, tá? Então, algumas dicas aqui para essa fase de validação de conhecimento. Faça aí uma quantidade razoável de simulados. Não precisa fazer 300 simulados, tá? Não precisa exagerar também. O ideal é que você faça a quantidade de simulados até se sentir seguro. Fala, olha, já fiz essa quantidade de simulados, estou indo bem, eu acho que eu não preciso mais fazer, já estou pronto para fazer o exame. Outra dica importante aqui, procure não fazer o mesmo simulado várias vezes repetidas, porque ao invés de aprender, o que você vai estar fazendo na verdade é decorar essa resposta. E eu particularmente eu não gosto desse caminho, tá? Eu sei que funciona, existem aí métodos de você só estudar o que eles chamam de brain dumps, né? Só estudar as questões que podem cair na prova, mas eu particularmente não gosto desse método porque ele é muito fake, ele é muito plástico, né? Você sai de lá com um certificado, mas sem saber nada de verdade. Então eu não recomendo esse caminho.
E aí, assim, se você estiver atingindo entre 80% e 85%, a partir, né, de 80% a 85% de desempenho nos simulados, é um sinal de que você já está pronto para fazer o exame e provavelmente você não vai ter dificuldade de passar no exame. Então, se estiver atingindo esse percentual aí de desempenho, manda bala, marca o exame que a probabilidade de dar tudo certo é bem alta. Bom, e a última dica, que é uma dica de ouro, eu já até antecipei essa dica, mas eu vou reforçar aqui de novo. Agende a prova antecipadamente, né? Quando você agenda a prova com uma certa antecedência, isso serve de incentivo, de pressão emocional para você se dedicar aos estudos. Eu fiz isso, tá? Eu sempre faço. Qualquer prova de certificação que eu pretenda fazer, eu costumo já marcar com antecipação, porque aí eu tenho a minha motivação reforçada, ó, vou fazer a prova tal dia, não tem jeito, eu tenho que estudar, tenho que ir bem nesse exame. Então fica aí uma dica de ouro que funciona bem. Bom, agora eu vou comentar aqui umas dicas e truques aqui, só para a gente encerrar essa palestra aqui. Tem muita coisa para a gente falar, mas o tempo não vai me permitir falar tanto, então eu vou encerrar com algumas dicas e truques aqui para vocês. Bom, a primeira delas é falar um pouquinho de quem que é a Axelos, né? Onde se enquadra a ITIL. A ITIL, ela foi criada lá na década de 80 por um órgão do governo, o Cabinet Office, que era o detentor da ITIL há cerca de 1 ano, 2 anos atrás. E aí houve uma joint venture entre o Cabinet Office do governo britânico e uma empresa privada chamada Capita, e essa joint venture originou a Axelos, que é hoje a empresa, né, detentora dos direitos autorais da ITIL. Então, essa é uma dica aí que vale a pena vocês entrarem no site da Axelos, conhecer como é que eles estão evoluindo essa questão da ITIL, porque esse foi um dos motivos também, né, a ITIL estava meio largada, assim, e eles entraram com o objetivo de recriar o interesse da comunidade pela arte, trazer novidades, conceitos mais modernos, de treinamentos práticos, inclusive, gamificação, enfim. Vale a pena dar uma fuçada lá no site da Axelos para ver o que eles estão planejando aí para o futuro da arte. Uma outra dica aqui, que inclusive você já pode fazer logo depois da palestra, aqui, já atualizar o seu currículo, o seu LinkedIn e até mesmo usar numa possível entrevista de emprego aí. O pessoal usa muito o termo ITIL V3, né? Realmente a gente está na ITIL na terceira versão, só que foi uma recomendação da Axelos e as demais entidades envolvidas aí na divulgação da ITIL que não se deve mais usar esse termo. A V3 já está aí há bastante tempo, desde 2010, 2011, então você não precisa mais colocar esse V3 aí na frente, por mais que as pessoas fiquem preocupadas, mas você é certificado é V3 ou não é? Obviamente você porque a V2 já está muito antiga. Então uma dica para você, atualiza aí o seu currículo, o seu perfil no LinkedIn só com a ITIL. E se alguém te questionar, você conta essa historinha aqui que eu estou te contando. Fala, não se usa mais a ITIL porque foi uma determinação da própria Axelos, uma orientação do Exim, dessas organizações que acreditam nos treinamentos. E isso vai indicar até que você está mais antenado nesse assunto, beleza? E uma outra dica aqui, gente, isso aqui é super importante, tá? Não só para a certificação, mas para o dia a dia, para a sua vida e para quem trabalha com gestão de serviço. A ITIL não se implementa, não se implanta, não é um framework que você pega e fala, eu vou implantar a ITIL aqui na minha empresa. Isso não existe, tá? E por incrível que pareça, tem muitos consultores aí já, macaco velho, que ainda insistem nessa questão, né? Entendam a arte como um guia de orientações, tá? Vocês vão usar as recomendações que façam sentido na sua empresa. Você não precisa implantar tudo que está lá. Se a sua empresa, por exemplo, trabalha com missão crítica, talvez tenha alguns processos da arte que sejam importantes, gerenciamento de disponibilidade, de continuidade. Se a empresa trabalha com muita sazonalidade, vale a pena pensar no gerenciamento da capacidade para dosar demanda e capacidade no momento certo, com a quantidade certa. Mas a ideia não é pegar tudo que está lá e colocar para dentro da empresa, mesmo porque seria inviável. A gente tem alguns cases de empresas e órgãos públicos
aqui do Brasil que tentaram fazer isso e deu tudo muito errado, porque eles não entenderam a filosofia real da biblioteca arte. Então, a partir de hoje, tirem do seu dicionário essa história de implantar arte. Tá? A arte não se implanta. Bom, e a última dica que eu queria dar, aí voltando ao assunto de certificações, é o que eu chamo aqui de fórmula mágica, assim, uma combinação poderosa aqui de certificações de nível Foundation. Então, para quem está entrando na carreira de ITSM, quer seguir essa carreira, virar consultor, trabalhar especificamente com isso, ou mesmo quem só quer tá seguindo uma área técnica, né, e não tem interesse em se especializar em IT, ou em ISO 20000 ou COBIT, ainda assim eu acho que esses são as três certificações que valem a pena todo profissional de TI ter. A ITIL, que é o principal, né, o nosso guia de referência aqui, é a certificação mais reconhecida, mais requisitada pelas vagas e tudo mais. A ISO 20000, ela tem evoluído um pouquinho a sua importância, porque tem muitas empresas se certificando em ISO 20000. E aí, automaticamente, essas empresas precisam de profissionais que conheçam a norma e possam contribuir de alguma forma, tanto com a preparação da empresa para passar pela certificação, mas quanto a manutenção. Então, uma empresa que é certificada em ISO 20000, ela passa por manutenções anuais da certificação. Então, se você já for um profissional certificado em ISO 20000, isso certamente pode abrir algumas portas, aí, algumas oportunidades para você trabalhar em projetos desse tipo. E, por um outro lado, o COBIT, ele vem como um complemento final, né? Uma pimentinha final, um tempero final, nessa trilha de certificações de nível fundamentos para ITSM e governança. Então, o COBIT ele vai trazer um conhecimento um pouquinho mais holístico, uma visão mais executiva do que é a governança de TI. Tá? Mesmo que você não queira seguir nessa área de governança, acho que vale a pena você incrementar um pouquinho o seu vocabulário com a certificação do COBIT também. E eu até colocaria uma quarta certificação aqui, que eu acabei não colocando, mas acho que vale a pena comentar, que é a ISO 27, a 27000, que é focada em segurança. Então, eu tenho visto que há uma tendência, o mercado, né, tem uma tendência muito forte do mercado para dar foco em segurança da informação. E a ISO 27000 é uma norma que estabelece requisitos de segurança da informação para as empresas. E eu vejo que o mercado está se movimentando muito para esse caminho. Então, talvez um quarto elemento aqui, nesse nível de certificações fundamentos, vale a pena você considerar também a ISO 27000, beleza? Bom, gente, o que eu tinha para falar é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da palestra. Agradeço muito aí para quem acompanhou até agora. Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões sobre essa palestra, outras dúvidas, se quiserem me convidar para tomar cerveja também, eu aceito, estou à disposição. Fiquem à vontade aí. O meu e-mail está aqui, rene@itsmnaprática.com.br. Está aqui o endereço do blog TSM na Prática também, para quem quiser visitar, ter acesso a vários artigos sobre esse tema. Também vão ter informações lá sobre o meu curso, para quem está querendo se preparar para a IT Foundation. Fiquem à vontade aí para visitar. Bom, é isso aí, eu agradeço. Até mais, abraço.